Se você está sofrendo com enxaqueca e está grávida, esse vídeo é para você. Eu vou relatar aqui para vocês a experiência real que eu passei tendo crises de enxaqueca durante a gravidez. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar sobre tudo em detalhes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa de Valor. O meu nome é Débora, eu sou uma mãe de primeira viagem. Criei esse canal aqui no YouTube para ir dividindo com vocês, né, tudo que eu for aprendendo aí nesse processo aí da maternidade. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui com 23 semanas. Eu vou até mostrar a barriguinha para vocês, olha. Essa aqui então é a minha barriguinha de 23 semanas. Tá vendo? Bem grandinha, mas quando eu estava com 14 e 15 semanas, eu sofri com crises severas de enxaqueca. Eu sempre tive crises de enxaqueca, desde quando eu comecei a vida adulta, ali na fase dos 20 anos, onde eu comecei a trabalhar fora e tudo, eu comecei a ter um histórico de crises de enxaqueca. Já fiz tratamento há muitos anos atrás, antes de eu me casar, porque eu me lembro que eu tinha muito medo de ter uma crise de enxaqueca no dia do meu casamento e não conseguia aproveitar a festa. De lá pra cá, eu não procurei mais tratamento para enxaqueca, porque a gente compra esses remédios aí, né, enxaque, cefalívio, acaba passando a crise ali, a dor acaba passando em meia horinha com esses remédios. Então eu fui levando, né, eu apenas adotei para minha vida um estilo mais saudável, de exercício físico, boa alimentação e tudo isso estava resolvendo. Só que chegou o momento em que eu fiquei grávida. E aí a gestante, ela não pode tomar qualquer tipo de medicamento. Na realidade, são poucas as opções de medicamentos que existem para a gestante, porque não é permitido fazer muitos estudos com gestantes. Então, por esse motivo, não existem muitos remédios aprovados aí no mercado para algumas coisas que a gente possa estar sentindo. E aí, eu acabei tendo fortes crises de enxaqueca. As minhas enxaquecas, elas eram sempre de madrugada, sempre quando eu estava dormindo ali por volta de umas 3, 4 da manhã, eu sempre acordava com dores fortíssimas de enxaqueca, sempre do lado direito, pegava aqui essa parte do olho, mais esse lado todinho aqui da cabeça. E aquela crise assim, gente, aguda, que parece que tem alguém lá dentro da sua cabeça com um alfinetezinho te alfinetando, terrível. É uma dor que eu não conseguia ficar deitada na cama, porque quanto mais você deita e faz pressão sobre a dor, a impressão que a gente tem é que a dor aumenta. Então eu acabava acordando, né, por volta das 3h30, 4 da manhã e procurava aqui na internet o que eu poderia fazer para aliviar dores de enxaquecas, já que a minha médica falou que o único remédio que eu poderia tomar era o paracetamol. E esse quadro, nesse episódio de enxaqueca, ele foi se repetindo, gente, todo santo dia. E aí eu vim aqui no YouTube procurar se tinha alguma coisa que eu poderia fazer enquanto gestante e não encontrei vídeos. Então, o que eu fiz? Conversando com a minha médica, a gente foi tomando algumas medidas e hoje, com 23 semanas aí, graças a Deus, a dor de cabeça, as crises de enxaqueca, elas foram embora. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para contar para vocês o que eu fiz aí, né, para me livrar dessas crises de enxaqueca. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, eu acho que vocês já até imaginam, né, o médico de vocês, o obstetra, já deve ter comentado isso com vocês, é que a grávida, ela tem uma alteração muito grande hormonal. São hormônios novos que chegam ao corpo, a circulação no sangue aumenta. Então tudo isso faz com que o nosso corpo às vezes saia um pouquinho do equilíbrio normal ali, né, que a gente geralmente tem. E a gente não pode tomar, no caso das crises de enxaqueca, qualquer tipo de medicação. Por quê? Eu tava até pesquisando, anotei aqui para dividir com vocês. Por exemplo, anti-inflamatório, a gente não pode tomar, porque o anti-inflamatório, ele pode dar problemas cardíacos no nosso bebezinho. Agora mesmo nesse vídeo, gente, eu tô um pouquinho rouca, tá? Tô com uma gripe forte, garganta inflamou, e eu não pude tomar anti-inflamatório, antibiótico, nada disso. Então o processo, né, pra gente se curar de uma simples gripe, tudo é um pouco mais lento, né, no nosso corpo por causa dessa variação de hormônio. Aí remédios que são derivados de ergotamina, que é o cefalívio, enxaque, né, que são remédios super conhecidos aí. Se você já tem crise de enxaqueca, com certeza você conhece esses remédios. A gente também não pode tomar eles durante a gravidez, porque ele pode provocar contrações e com isso levar você a ter um aborto. Isso em qualquer fase da gestação, mas é claro que o cuidado maior são ali
ali nas 12 primeiras semanas, né? E a gente não quer isso, né? Então a gente acaba também não podendo tomar esse tipo de remédio que ajuda muito quando a gente não tá grávida aí, né? Vem aquela crise de enxaqueca que a gente toma, com meia hora o cefalívio, o encharque já faz ali o efeito esperado, mas estando grávida a gente não pode tomar. O que é seguro mesmo, gente, da gente tomar é o paracetamol. Só que paracetamol não estava passando a minha enxaqueca. A minha doutora me deu a opção de tomar o paracetamol de 500 mg e me deu a opção de tomar o paracetamol de 750. Por mais que eu tomasse o de 750, passava a crise ali, demorava um pouquinho, depois que eu tomava cerca de 1 ou 2 horas depois, passava a crise, mas todo santo dia a crise de enxaqueca voltava. E aí o que eu fazia, né, quando eu ainda não tinha buscado ajuda médica, né, no início que começou essas crises? Eu levantava da minha cama, eu fazia compressa gelada, então eu pegava gelo, né, coisa assim, colocava, mas a sensação é que não aliviava, e tomava o paracetamol. Depois eu dividi com a minha médica pelo WhatsApp que eu tava passando por essas crises de enxaqueca, e ela me orientou a tomar o paracetamol junto com um pouquinho de café ou com um pouquinho de Coca-Cola, mas é bem pouquinho, o suficiente só para engolir o paracetamol, por causa da cafeína, porque como grávida não pode ficar tomando café, e eu sou uma pessoa, gente, apaixonada por café, eu sou daquele tipo de pessoa que o dia não começa sem um cafezinho, né? E na gravidez eu tive que evitar um pouco a questão do café, então o nível de cafeína no meu corpo acabou diminuindo. Então ela me passou o paracetamol de 750, que é o mais forte, com um golinho de café. E me passou também o Tramal. O Tramal, você pode tomar ele tanto em comprimido, você consegue comprar ele na farmácia com receita, porque ele é um remédio tipo esses que são controlados, né? Pelo menos aqui onde eu moro, você só consegue comprar com a receita. E se você for em uma emergência também de um hospital, eu aqui no caso fui na emergência da Unimed, em uma dessas crises de enxaqueca que eu tive, e eles me passaram o Tramal na veia. Então, isso foi o que ela me recomendou. Aí eu fiquei tomando o paracetamol, ela me recomendou tomar de 6 em 6 horas. Aí eu fiquei tomando de 6 em 6 horas o paracetamol. Mesmo assim, eu continuei com as crises de enxaqueca. Depois, eu conversei com ela de novo, que não estava funcionando, eu continuava com as crises. Ela falou que não tinha muito o que fazer. O normal para quem tem enxaqueca é na gestação a enxaqueca melhorar, mas no meu caso, eu tava passando por essas crises. E aí ela me recomendou procurar um neuro, para que um neuro, né, que estudou mais sobre essa área, pudesse me orientar melhor e me ajudar com essas crises. Marquei uma consulta com o neuro, e quando eu cheguei no neuro, ele me disse aquilo que a gente tá cansado de ouvir: grávida não pode tomar remédio. E aí o que ele passou para mim foram 10 sessões de acupuntura, que segundo ele iria prevenir essas dores. Mas como o neuro não é um médico tão fácil de conseguir, quando eu fui nele, eu já estava na reta final das minhas crises de enxaqueca, quando eu já não estava tendo mais crises todos os dias. Então, por fim, eu acabei não marcando as sessões de acupuntura. Então, o que realmente eu fiz para essa minha enxaqueca sumir? Eu fiz compressas de água gelada, que não melhorou. Depois, estudando um pouco mais sobre o assunto, eu descobri que o certo, o bom, é você fazer compressas com água quente. Então, eu acho que eu fiz a compressa aí de forma errada. É porque na crise é mais fácil abrir o congelador, né? Pegar o gelinho e fazer a compressa. Mas o ideal, se você estiver tendo crise, é fazer compressas com algo quente, água morna, alguma coisa morninha assim, no local da dor. Aí, o que eu fiz também? Tomei café com paracetamol de 750 mg de 6 em 6 horas. Ora eu tomava com café, ora eu tomava com um pouquinho de Coca-Cola. Mas, gente, tem algumas pessoas que já me criticaram: mas você tomando cafeína, os ossinhos do bebê estão em desenvolvimento, vai enfraquecer e tal. Mas, gente, não é um copão de Coca-Cola, nem um copão de café. É 2 dedinhos só para engolir o comprimido e ter aquela cafeína ali circulando pelo corpo. Me ajudou muito, tá? Aí, quando eu fui na emergência da Unimed, porque só o remédio via oral não estava passando a crise de enxaqueca, lá também eles me deram o Tramal na veia, que é o mesmo Tramal que eu estava tomando em casa, né, via oral. Eu também na Unimed me deram um Tramal na veia. O Tramal, gente, sinceramente não passa dor. Eu fui na Unimed com dor de cabeça, cheguei lá com dor de cabeça, tomei o Tramal na veia, saí de lá com dor de cabeça. Então, assim, o que realmente estava me ajudando era o paracetamol de 6 em 6 horas. E a doutora obstetra que me atendeu na emergência da Unimed, ela falou que para não tomar o paracetamol direto, porque internet a gente se ouve de tudo, né? Então eu ouvi falar aqui na internet, pesquisando no Google, e se você tomar muito
muito paracetamol pode gerar aquelas síndromes, tipo síndromes de Down, né, no bebê e tal. Então eu já comecei a ficar com o pé atrás, meu Deus, eu tomando paracetamol todo dia de 6 em 6 horas. Mas aí eu perguntei à obstetra lá na emergência da Unimed, ela falou que não tinha problemas e me orientou a revezar, tomar de 6 em 6 horas, ora o paracetamol, ora a dipirona de 1 miligrama, ora o paracetamol de 750, ora a dipirona de 1 miligrama. Então eu comecei a fazer esse revezamento entre a dipirona e o paracetamol, mas quando eu fui na consulta do neuro, o neuro me recomendou não tomar a dipirona e fazer só com o paracetamol. Outra coisa que eu fiz também, gente, que ajudou eu aí a me livrar dessas crises de enxaqueca, foi fazer uma atividade física. Eu já fazia atividade física antes de engravidar. Quando eu engravidei, eu parei, porque mãe de primeira viagem, primeiros 3 meses, a gente sabe que são os meses mais delicados, então eu parei. Então, quando eu estava aí com 14, 15 semanas, eu voltei para atividade física, só que dessa vez eu comecei a fazer pilates. Então, assim, 2 vezes na semana é pouca coisa, né, comparado com quem ia para academia todos os dias, mas é uma atividade física para gestante, é algo também que eu acredito que me ajudou, porque até hoje, desde 15 semanas, quando essas dores de cabeça sumiram, até hoje eu tô com 23 semanas e não tive mais nenhuma crise de enxaqueca. Outra coisa também, gente, que eu fiz, recomendo pra você, se você tá tendo crise, é tomar muita água. A água, ela é bom pra grávida em todos os sentidos, né? Pra evitar estrias, pra você se sentir bem, né? Ainda mais quando a barriga vai aumentando, vai ficando mais pesada. E na enxaqueca não é diferente. Então, o ideal é você tomar aí no mínimo de 2 a 3 litros de água por dia. Outra coisa também que eu fiz na minha rotina, gente, foi em relação a trabalho. Eu trabalho por conta própria aqui em casa, então eu comecei a parar a rotina de trabalho mais cedo, porque geralmente quando a gente trabalha por conta própria, a gente vai levando o serviço, vai fazendo. Então eu diminuí telas mais cedo. Como assim? Desliguei o computador mais cedo. Antes de dormir, eu tinha costume de dar uma olhadinha nas redes sociais, olhar o celular, ficar no WhatsApp, em grupos. Eu comecei a eliminar as telas de mim perto do horário de eu dormir. Então, uma horinha antes de dormir, desligava o celular e ficava ali quietinha, fazendo alguma outra coisa para descansar a minha vista. Outra questão também que muito se fala na enxaqueca é sobre o uso de óculos. Eu hoje uso óculos. Eu uso um óculos de meio grau, é bem pouquinho, só mesmo quando eu estou trabalhando no computador. Na gravidez, eu já ouvi algumas pessoas comentando que o grau ele muda na gravidez por conta dessa forte alteração de hormônios que a gente tem no nosso organismo. Então, até cogitei a ideia de procurar um oftalmo para poder trocar os óculos, mas depois que passou a crise de enxaqueca, os meus óculos voltaram a me atender perfeitamente. Então fica aí essa dica para você também, de repente, seja uma questão aí de óculos que você usa se você estiver tendo essas crises. Outro detalhe importante, gente, é sobre a alimentação. Se você tá tendo crise de enxaqueca, é bom você evitar produtos que sejam industrializados ou enlatados. Aqui em casa eu sempre tento fazer uma comida mais fresquinha, né? Uma salada, uma verdura. Então, esse manejo ali da sua alimentação para você tentar se alimentar de forma mais saudável também faz muita diferença se você estiver tendo crises de enxaqueca. E outra coisa também que eu oriento a vocês é observar gatilhos. Quais são os gatilhos que você percebe que levam você a ter enxaqueca? Eu, por exemplo, percebi que som alto, às vezes, por exemplo, eu ia na igreja o som tava um pouquinho mais alto, eu chegava em casa, tinha crise de enxaqueca. Outra coisa que eu observei também foi ficar muito tempo sem comer. Como assim? Eu durmo geralmente entre meia-noite e 1 da manhã, eu durmo tarde. Então, eu só vou levantar para me alimentar novamente no dia seguinte, por volta das 8, 9 horas da manhã. Para uma gestante, é muito tempo sem comer nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu janto, né, mais cedo, e antes de dormir, eu tento sempre fazer a ceia. A ceia, por mais que eu não esteja com fome, eu tomo um copo de leite com biscoito, eu como uma banana, alguma coisa para aliviar ali, para não precisar eu levantar na madrugada para comer, né? Eu tento antes de deitar comer alguma coisa que seja leve, mas que seja alguma coisa para não ficar tanto tempo ali com o estômago vazio. Então, esses detalhezinhos também eu acredito que fez diferença aí para eu me livrar dessas crises de enxaqueca. E, gente, é bom aumentar também a variedade de frutas, tá? Maçã, laranja, pera, banana. É sempre bom, por mais que você não esteja com fome, mas coloca ali na sua rotina, almocei 3 horas depois do almoço, eu vou comer alguma fruta. Antes de dormir, eu vou comer alguma fruta. É bom você incrementar a sua alimentação, né? Pra você ter uma vida
vida mais saudável. Então, gente, foi isso que eu fiz. São várias coisinhas, né, que vai se somando no final, mas graças a Deus as dores de cabeça foram embora. Com isso, eu não marquei a acupuntura, porque eu tive dificuldade de marcar pelo plano da Unimed. Como a dor de cabeça foi embora, então eu acabei não marcando, mas o papel tá ali. Eu vou tentar marcar porque eu acho que a acupuntura é sim uma ótima prevenção. Gente, se você está grávida e você tem histórico de ter crise de enxaqueca, eu recomendo a vocês procurarem por uma obstetra que tenha costume de lidar com gravidez de alto risco, porque a obstetra que lida com mães, né, de alto risco, ela acaba tendo uma experiência maior na bagagem para te orientar às vezes, né, dependendo aí da situação que você passar, seja ela crise de enxaqueca ou seja alguma outra intercorrência que pode acontecer aí durante o período da gestação, né, esses 9 meses. Outra dica que eu deixo para você: se você ainda não engravidou, se você pretende engravidar, mas você tem históricos de crise de enxaqueca, faça um tratamento antes. Eu lembro que antes de eu engravidar, eu já estava tendo crise de enxaqueca, mas eu fui por outro caminho. Eu acabei fazendo óculos para mim, porque eu trabalhava com tela, né, com computador o dia todo, e não usava óculos, e não fiz um óculos, tanto que o grau é bem baixinho, só para poder descansar a vista enquanto eu estiver na frente da tela. E eu entrei na atividade física, fui a nutricionista e mudei a minha forma de alimentação. Eu também fui ao dentista, tirei um dente siso que eu tinha, porque o dente siso estava bem próximo aqui do lado da cabeça, que geralmente eu tenho as crises. Então eu fui por isso aí, a dor de cabeça sumiu. Mas hoje, depois que eu passei por esse episódio de crise, eu vejo que se eu voltasse atrás, eu faria isso sim, procuraria um oftalmo, tiraria o dente siso, mas eu também procuraria um neuro, porque aí eu já faria um tratamento. O neuro que eu procurei, ele não pôde me passar nenhum remédio de tratamento por eu estar grávida. Então, se você ainda não está grávida e você ainda tem essa oportunidade, esse tempo, procure um neuro para você fazer um tratamento aí em relação a essas crises de enxaqueca, porque, gente, é terrível você sentir dor e você não poder tomar, né, nenhum remédio forte, ou você precisar tomar até mesmo o paracetamol, que é um remédio super liberado, mas depois você ficar com a consciência pesada, preocupada se tá tudo bem com o bebê, porque você tá tomando, né, esse tipo de medicação. Então isso foi o que aconteceu comigo, né, foram essas crises fortes, foi isso que eu fiz, né, que me ajudou. Eu quis gravar esse vídeo aqui porque eu procurei vídeos assim no YouTube e não encontrei. A gente encontra às vezes vídeos de médicos falando, né, dar dicas disso, daquilo, mas eu não vi aqui no YouTube, pelo menos não na data que eu tô gravando esse vídeo, uma grávida relatando que ela passou por crise de enxaqueca e o que foi que ela fez. Por isso que eu, como mãe de primeira viagem, fiz questão de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Se você sofre com crise de enxaqueca, deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Diga aí o que é que você faz quando você tá num momento de crise. E aí a gente também vai trocando ideias, né? E uma vai aprendendo com a outra. No mais, gente, eu peço perdão a vocês pela minha voz. Tô um pouquinho gripada aí, como eu já comentei com vocês no início do vídeo. E como grávida não pode tomar muita coisa, né? A nossa recuperação acaba sendo sempre mais lenta. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo aqui pra dividir essa experiência aí com vocês. Antes de ir embora, pra ajudar o canal, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você possa ser avisado pelo YouTube toda vez que sair vídeo novo aqui no Casa de Valor. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.